Era começo de 1972 quando o Japão descobria que o sargento Shoichi Yokoi havia ficado 28 anos escondido em uma caverna após um conflito com as Forças Armadas norte-americanas, se preparando para o contra-ataque, sem saber que a Segunda Guerra tinha acabado. 28 anos vivendo em um buraco cavado por ele mesmo, se recusando a se entregar. Yokoi achava constrangedor ter voltado com vida. Por um lado, uma figura completamente anacrônica frente a um Japão agora impossibilitado sequer de possuir forças armadas nacionais, exército, marinha e aeronáutica, segundo o artigo 9º da Constituição em vigor desde o final da Segunda Guerra, onde era obrigado a renunciar para sempre o uso da guerra como direito soberano da nação, ou a ameaça e uso da força como meio de se resolver disputas internacionais. Por outro, exemplo máximo do que era a honra e a perseverança de um verdadeiro herói de guerra japonês. O engraçado ou não foi que os mesmos Estados Unidos, que impuseram a ordem ao antigo inimigo lá atrás, eram quem agora se uniam à direita do país na tentativa de revogar o artigo de renúncia à guerra, percebendo o Japão como um ponto militar importante para os conflitos na Ásia. Ao mesmo tempo, o afrouxamento do imperialismo no pós-guerra, ainda que o país mantivesse o imperador, possibilitou que movimentos sindicalistas e estudantis explodissem no Japão. Na década de 70, muitos já tinham se protestado contra o Tratado de Segurança Mútua entre os Estados Unidos e o Japão, que legitimaria os Estados Unidos a interferir na segurança doméstica do país, contra os absurdos da Guerra do Vietnã e as bases que os ocidentais ainda mantinham em terras japonesas. Nos quadrinhos, no final dos anos 50, era cunhado o termo Gekiga, um dos primeiros, se não o primeiro movimento na história dos quadrinhos a ser pensado exclusivamente para falar com leitores adultos. Seus temas mais naturalistas, com um olhar voltado para questões sociais, com uma intenção ativa de impactar a realidade do leitor, ficaram cada vez mais populares, e os estudantes liam mangá. Ashita no Joe, do final dos anos 60, era símbolo do grupo de guerrilha urbana, célula do Exército Vermelho no Japão. Vários mangakas importantes colaboraram com o movimento sindical japonês. No Brasil, recentemente, a gente teve publicados aqui mangás que fazem parte dessa tradição dos Gekigas, desde O Preço da Desonra, escrito originalmente em 71, sobre um samurai tomador de promissórias, dívidas que outros guerreiros deixavam quando ofereciam valores exorbitantes para não ter sua cabeça arrancada em batalha. O protagonista da história é quem ia lá cobrar. Hiroshi Hirata, o autor da história, dizia: vida e dinheiro são dois elementos correlacionados, fortemente presentes mesmo nos tempos atuais, pois se houvesse dinheiro suficiente circulando para todos, para ninguém restaria apenas o caminho do sofrimento, de adoecer o corpo e a alma, do suicídio. Mostrando como localizar seus mangás na era Meiji, tempo dos samurais, era mais do que uma proposta estética, de subversão pela nudez e violência, mas também uma maneira de potencializar temas que eram urgentes da sua época. Até quadrinhos de guerra, como Marcha para a Morte, escrito 2 anos depois, história semi-autobiográfica que o autor descreve como 90% verdade, sobre um grupo de soldados ordenados a cometerem uma morte honrada, um ataque suicida, do qual fugir teria como pena execução. O que havia nessa posição para que tivesse de ser protegida a custo de tanto sacrifício? Teria perguntado o comandante de um batalhão vizinho. Indiferença e distanciamento que Shigeru Mizuki, o autor do mangá, incorpora em boa parte da sua obra como denúncia da banalidade da violência e da futilidade da postura militarista japonesa. Mas não só em mangás voltados para o público adulto essas transformações vinham acontecendo. Entre esses dois que eu falei, em 72, mesmo ano em que Yokoi viria a ser descoberto em sua caverna, Devilman começava a ser publicado, como um demônio na encruzilhada onde se encontravam a tradição dos shonens, como aqueles que o Tezuka fazia, com seus personagens arredondados e caricatos, e a tradição dos Gekigas, temas sérios em contextos naturalistas, herança dessas discussões sociais. Devilman era sobre Akira, um jovem de coração puro que por esse motivo consegue ser possuído por um demônio enquanto mantém seu coração humano. Em certo momento, o corpo dos demônios é descrito como equivalente aos humanos com suas armas, apenas com milhares de anos a mais para se desenvolver. Para vencê-los, precisaria assumir esse poder alguém com forte senso de certo ou errado, um coração forte o suficiente para resistir aos impulsos e desejos dos demônios. O subtexto era muito forte. Troca a responsabilidade por possuir tal poder demoníaco pela responsabilidade de se lidar com um exército e tecnologia, isso num país com uma forte tradição militarista e um trauma recente relacionado às 2 bombas atômicas, país que voltava a olhar para suas raízes imperialistas, tentava resgatar uma ideia de avanço social como crescimento tecnológico e eventualmente bélico, intervencionista, o retrato humanizante que o Gonagai faz dos monstros, o inimigo, em comparação com a monstruosidade que o mangá diz o ser humano ser capaz, é como se quisesse expor o quanto essas ideias de neutralidade e as barreiras entre certo e errado são frágeis. Devilman convida o leitor a encarar uma história sobre ele. Sobre qualquer leitor que chegar ali, mas principalmente sobre o Japão da sua época. Assim como Ishinomori, contemporâneo do Nagai, faria de seu protagonista Kamen Rider um indivíduo transformado em arma por uma organização que buscava a construção de uma raça perfeita e a dominação mundial. O mangá de Kamen Rider tá chegando no Brasil também.
Mas não só no shonen, que no começo dos anos 70 produziam alguns dos autores mais influentes da indústria. No mesmo ano em que começou Devilman, 72, Ryoko Ikeda estrearia Rosa de Versalhes, também publicado aqui no Brasil, dito como o primeiro shoujo histórico do Japão, esse sobre a Revolução Francesa, começando na juventude da Maria Antonieta, seus hábitos e costumes e paixões e sentimentos, muito mais parecido com o que já se produzia na época dentro da demografia. É quando a autora percebe a personagem da Oscar, herdeira da guarda real e criada como soldado sem nunca negar o fato de ser mulher, quando ela percebe a Oscar como o coração da história, que a Ikeda começa a se tornar pedra importantíssima na construção do imaginário japonês. Seja nas décadas de 1960 ou 1970, as garotas retratadas dos mangás eram bonitas, não tinham grandes ambições e apenas viviam seu cotidiano. Elas apenas viviam para romances e suas vidas escolares. Vendo assim, Oscar surgiu bem no momento de transição da mudança no estereótipo das heroínas. Ela fez parte da história, cumpriu com paixão seus deveres, arriscando a vida por seus ideais. Ela não apenas se deixou ser amada por um homem, como também retribuiu esse amor. Se hoje o protagonismo de histórias de ação não é exclusivo a personagens masculinos, talvez deva um pouco ao Oscar lá atrás. Eu acho interessantíssimo como ao mesmo tempo em que a Oscar vai aos poucos reivindicando o protagonismo dela na história, ao ponto de hoje em dia ser o grande ícone de Rosa de Versalhes, mesmo que divida a história com a Maria Antonieta, isso acontece lado a lado com um processo de tomada de consciência que a personagem vai passando, se envergonhando por não fazer ideia do que aqueles que não faziam parte da realeza tinham e faziam para sobreviver. Pode ser até uma abordagem um pouco ingênua da Revolução Francesa, mas nada disso ofusca a potência da Oscar enquanto personagem, de militar defensora da aristocracia para se tornar um braço forte da Revolução. Assim como em Devilman, o final é trágico. Ainda devia ser muito cedo para aceitarem isso no início dos anos 70, diria Yuko Matsumoto, mas é precisamente por existir como continuidade dessa história, parte dessas transformações que o país vinha passando no período, no formal e no social, que Rosa de Versalhes pôde ser o que foi e fazer o sucesso trondoso que fez. E é na Shonen Jump, revista que viria a publicar Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, Naruto e One Piece no futuro, que outro grande sucesso começa a ser publicado naquele mesmo ano. Diferente de Devilman ou Rosa de Versalhes, Gen Pés Descalços não tinha nada de muito transgressor na sua forma, no traço ou na composição, mas entre esses é com certeza o que mais diretamente se posicionava contra as políticas do Estado japonês, até pela própria transparência. Gen é uma história sobre a bomba atômica, mas essa é lançada logo no primeiro volume. O que se segue na série, que foi até a 10ª edição, já completa aqui no Brasil, é a longa jornada de sobrevivência daqueles que não morreram no ataque. Na época em que Nakazawa iniciou a publicação da série, nem mesmo os japoneses sabiam direito o que fora a explosão da bomba atômica e quais eram suas consequências. Os leitores perguntavam se aquilo era verdade e diziam não saber o quão brutal tinha sido tudo aquilo. Esquecidos pela história, 30 anos depois da explosão, os sobreviventes ainda sofriam com os efeitos da radiação e recebiam pouca ajuda do governo japonês. Além disso, eram vítimas de discriminação. Quem aponta o dedo sem hesitar para muitas das questões do Japão pós-guerra. Condena os americanos pelo lançamento da bomba, sem dúvidas, e pelo abuso de poder que continuaram exercendo no país depois disso, mas encara principalmente a postura do próprio país durante o período. Como a população já vivia em extrema pobreza, com muito do que seria seu sustento voltado a financiar a guerra, dizendo com todas as letras que os ricos e poderosos nunca pagaram pelo que foram responsáveis. Pior do que isso, marginalizaram os sobreviventes. Foram condescendentes com os testes que os Estados Unidos faziam nos corpos de quem era vítima da radiação, mesmo aqueles de Hiroshima que conseguiram se reerguer de alguma forma tiveram suas casas destruídas sob pretexto de construir uma cidade da paz, expulsando as famílias de seus lares. Vários personagens que o Gen encontra no caminho acabam se revelando eles também vítimas diretas ou indiretas dos efeitos da bomba. E em todas as oportunidades o mangá incentiva o ato de se manifestar, de se rebelar. Suplica por um olhar vigilante sobre as políticas do país, alertando do perigo da volta daqueles mesmos costumes que levaram o Japão até onde se encontram. O autor, Keiji Nakazawa, foi outro importante nome para os mangás serem reconhecidos, não só no Japão como no resto do mundo, como obras que também podem ser sérias e adultas, mesmo que tivesse começado a ser lançado em uma revista para jovens. Ainda que visse nos jovens do futuro que esses sim poderiam crescer e ser uma geração que não permitiria que o Japão acabasse em outra guerra. Por isso eram os grandes protagonistas da história. Em uma das cenas mais fortes do mangá para mim, a mãe do Gen dá à luz a uma criança em meio às chamas da bomba. Olhe bem à sua volta, querida. Essa é uma guerra que matou seu pai, sua irmã e seus irmãos mais velhos. Quando você crescer, não deixe que isso aconteça de novo. Uma mensagem para as próximas gerações. E apesar da grande aceitação entre os leitores da faixa etária mais jovem, Gen teve que ser cancelado por diferenças de opinião entre ele e os editores da revista.
A repressão sofrida pelos mangás proletários no Japão ainda é recente na nossa memória. Dizia-se que a liberdade de expressão havia voltado após a guerra, até para o mundo das publicações infantis, porém ainda existem vestígios da antiga repressão. Prova disso é um mangá como esse, de tamanho sucesso, ter sido interrompido no meio do caminho. Na época, sequer haviam planos de lançar a série em versão encadernada. Jun Ishiko diz que a censura não veio de forma direta como antigamente, mas através de artimanhas ardilosas. No fim, não conseguiram silenciar a voz de Gen, que ecoou ao redor do país e do resto do mundo, mas não foi por falta de tentativa. O lance é que em algum ponto se tornou difícil definir a linha que separa o Gekiga dos mangás em geral, mas a leitura favorita dos jovens proletários por pouco não teve o mesmo destino das histórias de terror nos Estados Unidos. A partir de 1967, o Partido Liberal Democrata cria um departamento especialmente encarregado de monitorar os mangás. Supostamente seria a influência dos Gekigas que estariam incentivando a rebeldia na juventude japonesa. Diziam que os mangás não deveriam ter tanta violência e erotismo, que eles deveriam se manter puros e infantis, sadios, tal qual os mangás de Osamu Tezuka, por exemplo. O que eles não consideraram é que Tezuka, o pai do mangá moderno, que definiu as tendências no pós-guerra, mesmo em alguma das suas histórias mais infantis, pairava o pacifismo como grande mensagem comunitária. Assim como Nakazawa, o próprio havia presenciado os terrores da Segunda Guerra, foi testemunha dos bombardeios incendiários americanos, diz que por pouco metro sobreviveu que viu pedaços de seres humanos espalhados pelo chão. Então, se os seus mangás estavam sendo usados como exemplo, em plena época da Guerra do Vietnã, como argumento a favor da censura aos autores que tentavam denunciar os rumos que o país voltava a trilhar depois da tragédia que foi a Segunda Guerra, Tezuka se levanta como uma das principais vozes contra a tentativa de acabar com a liberdade que reinava nos mangás. Ayako começaria a ser publicado exatamente no dia seguinte à descoberta do Sargento Yokoi, em 25 de janeiro de 1972, essa que talvez seja a obra máxima do dito Deus dos Mangás, com certeza um dos seus maiores manifestos políticos. Felizmente a obra foi publicada aqui no Brasil numa única edição gigantesca que vem acompanhada de um ótimo prefácio escrito pelo Rogério de Campos, que quem leu vai perceber que serviu de inspiração para toda a estrutura desse vídeo, alguns trechos foram retirados direto dele. Ayako acompanha o que antes era uma poderosa família japonesa que se vê obrigada a encarar a própria decadência, sua influência diminuindo nas novas gerações, seus hábitos e tradições deixando de fazer sentido na modernização do Japão pós-guerra. Acumulando segredo em cima de segredo, em certo ponto simulam a morte de uma das herdeiras, escondendo ela no porão de uma das casas da família por 2 décadas, obrigada a pagar pelos pecados deles. Nem as crianças, em outros momentos, símbolos de esperança na obra do Tezuka, escapam da decadência moral dessa vez. Até começam mais combativas, questionadoras, mas em certo momento dessa longa história, um dos irmãos mais novos fala: "Veja só, eu me tornei a lixeira dos Teng por livre e espontânea vontade, e a lixeira só tem uma função: receber a imundície, não é feita para julgar." Violência, assassinato, nudez, incesto, adultério, não só o traço do Tezuka seria irreconhecível em alguns momentos, como o autor entraria de cabeça em temas polêmicos e na abordagem naturalista que traria dos Gekigas. Se os mangás deveriam ser como os dele, rebatia dizendo que então poderiam ser como Ayako. Completamente atento aos movimentos trabalhistas e estudantis, à ocidentalização forçada que os Estados Unidos estavam impondo ao país, chega a retratar durante o mangá inclusive a caça aos comunistas dentro do Japão, a onda de demissões escolhidas a dedo daqueles que eram taxados como tal e as greves que se decorreram depois disso. Tezuka decide chamar no mangá o então partido no poder, na época o Partido Liberal Democrata que eu citei antes, de Seiyukai, nome do partido direitista da década de 40, que supostamente teria acabado na guerra, mas eram herdeiros e antigos integrantes desse partido que compunham o Partido Liberal. Tirar essa máscara que eles haviam assumido no pós-guerra era a intenção do Tezuka quando não aceitava usar um nome diferente para se referir a eles, muito alinhado aos protestos civis contra essa generalizada presença no governo japonês de políticos que tinham sido parte do mesmo governo que levaram o país à Segunda Guerra. Muito se fala do Osamu Tezuka como o Walt Disney japonês, e o estilo que ele adotou de fato era muito influenciado pela animação ocidental, mas existem diferenças essenciais. Quando o macartismo invadiu Hollywood, Disney foi correndo se oferecer como dedo duro na caça aos comunistas. Tezuka, quando o movimento de censura aos quadrinhos ficou mais forte, saiu em defesa do Gekiga. Falou publicamente diversas vezes contra a censura e pelo direito dos quadrinhos tratarem de todos os temas. Se hoje a indústria japonesa é tão maior e mais plural do que qualquer coisa que existe aqui no Ocidente, em parte é por causa da resistência que esses autores representavam lá atrás. E assim como foram os ideais nacionalistas e militaristas que fizeram Yokoi ficar 20 anos em uma caverna, esperando o próximo ataque americano, foram os costumes agora expostos ao próprio anacronismo dos Teng que fizeram Ayako passar pelo mesmo no porão de uma das casas da família. Yokoi, no fim das contas, viria a ser um pacifista, apesar de transformado em símbolo do nacionalismo bélico japonês na mão do Partido Liberal Democrata. O mesmo que usou os mangás de Tezuka como argumento a favor da censura. Foi o que lhe fez levantar
tentar lutar contra a repressão daquilo que ele mesmo havia ajudado a construir lá atrás. Como se não bastasse, em 1967, cria a revista Kon, na qual os jovens e veteranos mangakás pudessem fazer suas experimentações e tratar com total liberdade de todos os tipos de tema. O editorial é quase um manifesto político. Dizem que essa é a era de ouro dos mangás, mas então, por que tantos trabalhos excepcionais não podem ser publicados? A verdade é que muitos mangakás se matam de trabalhar, são forçados à servidão, às submissões e às cruéis exigências do comercialismo. Com essa revista, mostrarei o que é o verdadeiro mangá narrativo. Kon é a revista dos camaradas que amam os mangás. Meu nome é Henrique e a gente aqui no Ocidente tem acesso a uma parte bem pequena do que é publicado no Japão para bater o martelo sobre qualquer coisa, e eu também sei que 72 foi só o ano em que esses mangás começaram a ser publicados, muitos deles foram até os anos seguintes, mas tudo veio da curiosidade que despertou quando descobri que vários desses mangás influentes e lembrados até hoje começaram especificamente no mesmo ano. Esse vídeo surgiu muito dessa tendência que as editoras têm seguido ultimamente de trazer alguns mangás importantes da década de 70 para o Brasil, possibilitando que a gente tenha acesso a vários deles. Muito do que aparece no vídeo é baseado nos textos de apoio que acompanham cada edição, e por um milagre, praticamente tudo que eu falei no vídeo tu consegue achar com facilidade para ler, ainda disponível em estoque. O Preço da Desonra foi lançado pela Pipoca Nankin, Marcha pra Morte pela Devir, Devilman pela New Pop, Rosa de Versalhes pela JBC, Game pela Conrad e Ayako pela Veneta. Vou deixar o link de tudo aqui embaixo, lembrando que ajuda demais o canal comprar partindo dos nossos links. A gente ganha comissãozinha e é uma das coisas que ajuda a manter o canal firme e forte, possibilitando todo esse trabalho de pesquisa que termina no vídeo. Escolhe o que te interessou mais e corre pro nosso link. Ajuda muito curtir, comentar o que achou aí embaixo e compartilhar também. Não esquece de se inscrever se tá novo aqui. Compartilha mesmo, eu gostei demais de fazer isso aqui. Até!